Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, versículo 26. E enquanto conduziam, eles agarraram um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e às colinas: cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo, e também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. E eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, e que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, como os demais evangelistas, os outros evangelhos, descreve a crucificação de Jesus com detalhes muito importantes para nós. Amado, nós precisamos nos lembrar que a nossa fé cristã ela é centralizada em Jesus, na vinda dele, na vida dele, nas palavras e nas mensagens dele, na crucificação, na ressurreição e na volta dele para nos resgatar. Amém. A fé cristã ela é centralizada em Jesus. E uma das coisas mais importantes que o Espírito Santo faz conosco é nos revelar a importância, o poder e o propósito
da crucificação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio, através do Evangelho, trazer a graça e a verdade. Onde o Evangelho genuíno chega, onde a pessoa abre o coração e entende o Evangelho, ele vai entender a graça e a verdade de Deus. E a cruz, este momento que acabamos de ler, da crucificação de Jesus, precisa de alguma forma fazer sentido em nossa vida. Precisa de alguma forma ser aplicado em nossa vida. Nós precisamos olhar esses textos da crucificação, que Mateus, Marcos, Lucas e João descrevem. Nós precisamos ler, meditar e perceber que esta cena da cruz, ela é o cerne da história da humanidade. Jesus decidiu se entregar por nós na cruz antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele morreu por nós antes da fundação do mundo. A nossa vida e a nossa salvação, a nossa existência, a razão de vivermos e a eternidade, tudo vai orbitar em torno do Senhor Jesus, do poder dele, da divindade dele, da vida dele. E porque ele morreu por nós, nós podemos ter vida eterna. E eu quero rapidamente tentar falar um pouco desse texto, e eu peço que o Espírito Santo possa aplicar no nosso coração. Nós queremos destacar no final do capítulo 23, as últimas palavras de Jesus na cruz, pelo menos 3 palavras. Mesmo cercado de ódio, mesmo cercado de ofensas, mesmo cercado de pessoas que queriam eliminar Jesus, mesmo carregando sobre si o peso dos nossos pecados, Jesus libera 3 palavras importantes para nós no momento da crucificação. A primeira palavra é uma palavra de perdão. Versículo 33 de Lucas 23. Jesus, ali sendo crucificado, a palavra que sai dos seus lábios no versículo 33 é: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, a gente percebe isso no versículo 34, quando Jesus acaba de ser crucificado, ele está sendo crucificado, Jesus libera essa palavra, perdoa-lhes, e esse perdoa-lhes, Jesus libera sobre os que estavam, sobre aquele momento, o crucificando. Ele também libera essa palavra para os que estavam ao redor, aprovando e celebrando a sua crucificação. Essa palavra ele libera sobre aqueles 2 que estavam ao seu redor. Essa palavra de perdão de Jesus é sobre toda a humanidade. O que ele está dizendo é o seguinte: Pai, eles não conseguem compreender o que está acontecendo aqui, os perdoa. Sabe, amado, é tremendo você perceber como que Jesus, mesmo diante de toda dor, diante de toda iniquidade, do pecado da humanidade, ele tem misericórdia de todos. É a misericórdia de Deus revelada. A cruz é uma revelação explícita da misericórdia de Deus e da disposição de Deus de nos perdoar sempre. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Naquele momento de extrema dor, Jesus libera uma palavra de perdão sobre todos, e isso nos ensina a ser gratos, a receber o perdão de Deus e também a manifestar esse mesmo perdão àqueles que nos ferem, nos ofendem. Você pode dizer, mas ele era Jesus. Mas Estevão, discípulo de Jesus, lá em Atos, ele estava sendo apedrejado e ele faz a mesma oração de Jesus. Ele fala para aqueles que estavam apedrejando, ele fala: Pai, os perdoa. E ele libera essa palavra sobre Saulo, que estava ali, de alguma forma, sendo líder daquele apedrejamento. E a Bíblia diz que Estevão, naquele momento que ele liberou perdão, ele viu os céus abertos e ele viu Jesus em pé, o aguardando. Amado, quem é do Senhor vai experimentar o perdão de Deus, a graça de Deus, vai ser grato pelo perdão de Deus e vai viver uma vida de adoração, de serviço a Ele, por amor, pela gratidão, e vai ter o mesmo coração perdoador para com aqueles que estão nos ferindo. Jesus está liberando uma palavra de perdão para pessoas que não estavam arrependidas. Nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos liberar para as pessoas o perdão. O perdão nos cura, o perdão mostra quem nós somos. O perdão não é condicional à mudança do outro. Quem não perdoa adoece. Quem não perdoa está sendo ingrato com Deus, porque tudo que você recebe de Deus e não compartilha te torna injusto.
Nós precisamos entender que o perdão vai ser fruto do Espírito, do amor de Deus. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. O amor, ele é perdoador. Então Jesus aqui libera uma palavra de perdão no auge da sua dor, no auge da sua crucificação. As pessoas gritavam, crucifique-o. Mas ele gritava, ou ele suplicava, Pai, perdoa-os. Eu não sei o que as pessoas liberam sobre a tua vida, mas eu sei que nós temos que responder sempre com um coração perdoador. A segunda palavra de Jesus na cruz é uma palavra de salvação. Versículo 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Amado, Jesus está sendo crucificado. Versículo 40 diz que tinha ali um malfeitor que estava repreendendo ao outro. Ou seja, dois malfeitores ao lado de Jesus, e um continuava com o coração endurecido, e zombando de Jesus, no versículo número 39, blasfemando, dizia, salve a si mesmo, já que o Senhor é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também. Há pessoas que elas acham que se realmente Deus é todo poderoso, Deus deve livrá-los de tudo, de sofrimentos e até das consequências dos seus pecados. Então este homem, ao invés de se quebrantar, se endurece. Amado, o sofrimento nem sempre quebranta o coração do homem. Tem pessoas que quanto mais sofrem, mais duro, mais orgulhosos se tornam. Agora um outro malfeitor, a Bíblia diz que quando ele viu aquela cena, ele repreende o que estava ao lado blasfemando contra Jesus. No versículo 40 diz que ele disse para este outro malfeitor, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, esse homem, mesmo que ele tenha sido um homem que vivia no pecado, que estava ali por merecer, porque tinha de alguma forma praticado muitos crimes, ele naquele momento ele lembra do temor de Deus. Amado, nós precisamos pedir a Deus que Ele restaure todo dia no nosso coração o temor a Ele. Mesmo quando a gente vê coisas ruins acontecendo, mesmo quando a gente vê pessoas blasfemando ao nosso lado, nós precisamos pedir a Deus que nós tenhamos temor de Deus. Porque algumas pessoas, quando veem outros na maledicência, outros na zombaria, outros na incredulidade, as pessoas começam a zombar junto. Mas esse homem teve a capacidade de se diferenciar no momento onde ele estava sofrendo o mesmo. Mas as palavras dele eram, tenha temor de Deus. A palavra dele é tremenda, porque ele fala assim, a nossa punição é justa, versículo 41, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele merecia consequências dos seus pecados. Quando o evangelho alcança o nosso coração, amado, nós vamos reconhecer o nosso pecado, nós vamos reconhecer as nossas falhas. E ainda, ele diz sobre Jesus, ele fala, nós merecemos pelos atos que fizemos, mas ele não fez mal nenhum. Ele reconhece que Jesus é santo, é justo. Amado, em uma questão de minutos, este homem tem uma revelação da graça de Deus, e ele responde à graça de Deus com humildade, com confissão, com quebrantamento, questão de minutos. E ali, ele não apenas reconhece o pecado, ele evangeliza aquele outro homem, porque ele diz, olha, você deveria temer. Ele também, de alguma forma, dá um testemunho para aquele homem que estava ao seu lado, e aí ele pede para Jesus algo, ele faz uma oração. Versículo 42, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Que coisa maravilhosa. Como que esse homem, vendo Jesus sendo crucificado, ele reconhece que Jesus é rei, que Jesus tem um reino, e ele pede a Jesus ajuda. Ele tem uma revelação pela graça de Deus, de que quem estava sendo crucificado ali, não era um homem comum, não era uma pessoa qualquer, era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis. Ele diz, lembra-te de mim, e Jesus libera uma palavra de salvação, versículo 43, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus libera uma palavra de salvação. A salvação é imediata, a salvação não é conquistada por mérito, a salvação não é que você tenha que fazer muitas coisas e boas obras, não, a salvação é pela graça de Deus mediante a fé, é crer que Jesus morreu uma morte em nosso lugar,
Uma morte expiatória. Ele morreu em nosso lugar. É a única maneira do homem ser salvo, crendo em Jesus, se entregando a Jesus, e reconhecendo os seus próprios pecados e assumindo que somente Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E a terceira e última palavra de Jesus é uma palavra de rendição, no versículo 44. Já era quase meio-dia e escureceu o sol, houve trevas sobre toda a terra, e às 3 da tarde o véu do santuário se rasgou no meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Ele se entrega, ele se rende, ele se entrega totalmente. O texto diz então que lá no templo, naquele momento, o véu que Deus havia mandado fazer, que separava o santo lugar do santo dos santos, ele se rasgou de alto a baixo. Nesse ato profético que foi de Deus, Deus estava mostrando: a partir de agora, através de Jesus, todos que crerem nele têm acesso ao santo dos santos, têm acesso ao trono da graça, têm acesso à intimidade com Deus, não por mérito, não por obras, não por sacrifício de animais, mas porque o Cordeiro foi morto. Jesus se entrega plenamente nos braços do Pai. É algo maravilhoso, amado. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que a revelação da cruz se torne viva dentro de nós. O Espírito Santo faz com que a gente creia e veja a crucificação como se a gente tivesse tido lá. O Espírito Santo torna a crucificação algo vivo e real dentro da gente. Nós contemplamos Jesus pelos olhos espirituais, pela fé, e nós respondemos a esta morte por amor a nós, com amor por Ele, com um coração quebrantado, com um coração adorador. E nós aprendemos aqui, através dos discípulos e as mulheres que estavam no contexto da crucificação, 3 reações que nós deveríamos ter diante da morte, da crucificação de Jesus. A primeira reação é permanecer com Ele. Versículo 49 diz que todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia e ficaram de longe, contemplando estas coisas, permaneceram ali então, permaneceram contemplando estas coisas. Amado, nós precisamos permanecer com Jesus todos os dias da nossa vida, porque Ele morreu em nosso lugar. A segunda reação que a gente percebe aqui dos discípulos de Jesus está no versículo 52. O versículo 52, nos falando aí sobre José de Arimateia, diz que ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia era um discípulo oculto. Ele não queria falar para todo mundo que ele cria em Jesus. Ele tinha medo talvez de ser expulso das sinagogas. O texto fala que ele era um homem natural, de Arimateia, cidade dos judeus, e ele esperava o reino de Deus. Versículo 51. E ele não concordou com a crucificação. Ele era um homem bom e justo. E o que ele fez quando ele viu Jesus morto? Ele pega o corpo de Jesus, envolve no lençol de linho e deposita num túmulo aberto numa rocha. Um túmulo que ninguém havia sido sepultado ainda, se cumprindo a profecia bíblica de que ele seria sepultado entre os ricos. Esse homem nos mostra que nós devemos honrar a Jesus. Ele honra o Senhor após a morte dele. E a terceira atitude que a gente percebe aqui, que nos ensina diante da cruz, é das mulheres que seguiam a Jesus. Versículo 56, então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. As mulheres foram preparar aqueles aromas que se colocavam, se embalsamava o corpo. E isso é um símbolo aqui de adoração. A Bíblia fala que nossa oração, nossa adoração sobe para Deus como incenso. Essas mulheres se preocuparam de até o final, mesmo sem entender. Porque Jesus falou que ele ia ressuscitar. Mas essa ressurreição de Jesus, ela não era bem compreendida ainda. Mesmo sem entender, mesmo entristecidas em ver o Senhor sendo morto, elas continuaram até o fim ao lado de Jesus. E elas honraram e elas adoravam a Jesus até o fim. Esse é o nosso chamado, esse é nossa atitude como discípulo de Jesus. Você vai perceber que em torno de toda essa cena da crucificação, de toda essa entrega do Senhor, havia sempre pessoas que permaneciam com Ele. Amado, há muitas pessoas que para eles a cruz é apenas um fato histórico.
Para outros talvez seja algo que ele até crê, mas que não faz diferença na vida dele. Mas para quem está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai sempre nos lembrar do sacrifício de Jesus, nos tornar cada dia mais gratos. Por isso ele nos deu a ceia do Senhor, para que a gente pudesse lembrar sempre, não só trazer a memória, mas fazer com que a crucificação tenha relevância na nossa vida diária, mude os nossos conceitos, purifique-nos, limpe-nos todos os dias, porque Ele morreu por nós, nós devemos viver para a glória dEle. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos Te agradecer, nós não somos capazes de discernir com profundidade o amor do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor revelada através da cruz do Calvário, mas a nossa oração é como aquele malfeitor que se arrependeu nos últimos minutos da sua vida. Pai, nós oramos para que todos os dias nós tenhamos um coração assim, cheio de temor, um coração que se arrepende do mal, um coração que reconhece que necessita da Tua graça salvadora, que reconhece que somente pelos méritos de Jesus nós temos salvação, perdão, nós temos a vida eterna. Jesus, muito obrigado porque o Senhor morreu em nosso lugar, e enche-nos, Espírito Santo, de gratidão, para vivermos todos os dias honrando ao Senhor, permanecendo com o Senhor, todos os dias, até o dia da sua vinda. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.